Vamos virar Santos, vamos virar Santos, vamos virar Santos. O Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. Quê? Ué, já começou? Que isso, eles nem avisam. Tô aqui distraído, olha aí, ó. Eu falei que você ia me ver o tempo inteiro aqui, o tempo todo no YouTube. Tô de volta. Mas um detalhe muito importante, com muita resenha, família. Nesse vídeo vamos reagir aqui e destacar a visão, a análise do De Aranha, né? Muito importante, porque geralmente a gente traz aqui o De Aranha num empate, numa derrota. Não, agora é o De Aranha exaltando a grande atuação do Vasco e o Penido. Escolhi aqui 2 gols, o do David e também do Coutinho, né? O quarto ali, na verdade o quinto, né? Tantos gols assim que eu até esqueço, foi o quinto. A tabela, a jogada, aquela coisa bonita de se ver, né, família? Toma, toque me voe, né? Assim que fala, toque me voe. A la Argentina. Foi assim que o Vasco fez, toque me voe, chegou na cara do gol. E aquela tranquilidade do Felipe Coutinho, que dá até frio. Nesse sentido também, repercutir aqui essa vitória com o Lédio Carmona, que é muito Vasco. Eu sei que tem muito vascaíno que não gosta aí dos comentários do Lédio, né, dos posicionamentos, mas ele mandou muito bem, né, no texto dele, e até emocionou no ao vivo ali o Felipe Bastos, né? E aí ele fala ali também um pouco dos filhos dele, né, que torcem para o Vasco. Vamos destacar isso aqui também, além de repercutir aqui algumas informações, família. PH, é isso mesmo, o PH tá na pré-lista. Vamos destacar esse jogador, quero destacar um zagueiro do Vasco e também falar sobre olheiros, é isso mesmo. Uma galera aí observando o Ryan de um time europeu, foram lá assistir o Ryan no Morumbis, e aí eu não tenho contato nenhum, né, família? Eu não cheguei aqui no francês e falei, merci beaucoup, bonjour, olhu, jojo, mas é fácil entender, é fácil saber que eles amaram o Ryan. Amaram, porque o Ryan fez mais uma grande partida ontem, né, no Morumbis, e ajudando o Vasco a ganhar de 6 do Santos. Então, eu te falei que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Tá querendo comprar uma camisa do Vascão, aquela peça oficial? É aqui com o Thiagão. Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics, é isso mesmo. Clicando aqui no primeiro comentário fixado, vai estar todos os links de todas as camisas. Tem essa, tem a branca, tem a preta nova, a laranja do Léo Jardim. Thiagão, se eu comprar lá na Fute Fanatics, te ajuda? Não vai fortalecer. Tem que ser aqui no link do canal. Mas, Thiagão, se eu comprar no link, eu pago R$10 a mais, irmão, porque aí fica difícil. Absolutamente nada a mais. Comprando aqui, vai estar fortalecendo esse belo rosto. Tamo junto? Vamos seguir a nossa resenha e logo reagir aqui nessa galera aí de Aranha, Penido, Lédio, Felipe Bastos, pra gente trocar uma ideia também, né? Ai, que dia maravilhoso foi ontem, né? Rapaz do céu, família. Se liga só. Família, antes de começar aqui o react, tem uma informação de agora há pouco do jornalista Lucas Pedrosa, que a gente vai repercutir no final do vídeo, que o Vasco está tentando a contratação de um jogador revelado no Flamengo, que atualmente joga no futebol inglês. Inclusive, o Cruzeiro também está tentando esse jogador. Fechou? Vamos acompanhar aqui. Vasco bola, desce pela ponta canhota, pintou no ataque, o cruzamento na boca do gol, levantou, veio o David, meu golaço! Vamos me canso, família. Pegando de voleio, mandando a bola na rede no foguetão do Vasco. O trem bala da colina, minha torcida. É golaço, golaço, golaço. É do Vasco, do Vasco, do Vasco. Vamos vibrar, meu povo. Girou por Piton, ponta canhota. 4-0 para o Vasco. 4-0. Nuno tocou para Coutinho. Na devolução, apontou, atirou, guardou. Prima que descida, tira do goleiro, mete pelo alto, é muita categoria, serviço do futebol, Coutinho é mais que demais, bola Santos, que o barato gol do Vascão, vamos ver.
vibraram o bobão. Pô, poderia premiar tanta gente, Benito, mas é impossível não destacar o Felipe Coutinho como o craque do jogo. Ele jogou como jogava como jovem nos seus grandes tempos e estava devendo essa atuação, Benito. Ele é um protagonista e como tal hoje ele se mostrou. Mas Nuno Moreira, como jogou Piton, como jogou Tietê, Jair, enfim, tanta gente, é impossível você destacar apenas um jogador num jogo de 6-0. Poderia ter ser 7, porque agora no final o Puma soltou um pombo sem asa e o goleiro Brazão, que fez 3, 4 grandes defesas no jogo, tirou com a ponta do dedo, senão seria 7. Então, Benito, nem comentário tem que ter hoje. Não tem como comentar essa atuação do Vasco, principalmente no segundo tempo. Poderia, Benito, ter sofrido o gol de empate, que o Santos teve 2 chances, uma aos 2 e aos 4. Mas depois que faz o segundo gol, que aliás, que golaço, foram tantos golaços hoje, Benito. Vamos lembrar que o Vasco faz o segundo aos 7, o terceiro aos 8, com o David, o Coutinho, o Ryan aos 15, o Coutinho aos 17 e aos 23 o Tietê 6-0. E parou por aí. Várias alterações foram feitas no time do Vasco. Entrou o Oliveira, o Thiago Mendes, o GB, o Léo Jacó, o Puma, Hugo Moura, Jair, Nuno Moreira, o David e o Ryan saíram, porque senão teria sido muito pior. Esse é o retrato da melhor atuação do Vasco, Benito, 6-0 no Santos nos últimos anos nisso, Benito. Provavelmente nos últimos 15 anos. Nos últimos 15 anos. Daí pra cima. Então uma vitória maiúscula, esse é meu comentário, Benito. Vitória de um lado ou de outro é normal. Goleada não é normal. O que fez o Vasco golear por 6-0, Aranha? Bom, primeiro Benito, o primeiro tempo já foi mentiroso. O Vasco deveria, pelo primeiro tempo que jogou, ter virado pelo menos com 2 gols de diferença. Perdeu algumas oportunidades. O fator determinante, Benito, é que no futebol quem não faz leva. Vamos lembrar que com 2 minutos a defesa do Vasco falhou feio. E o Santos, através do Guilherme, já tinha perdido uma oportunidade no início do jogo, perdeu essa aí. E depois outra oportunidade perdida pelo Tiquinho, que poderia ter empatado e mudado a história do jogo. Quando o Santos era melhor, num cruzamento do Piton, o David faz o segundo gol. E que golaço, pegou de voleio. Aliás, não foi cruzamento para a área, não. Foi passe do Piton, completamente diferente se o Verratti estivesse em campo. Aí seria cruzamento. Outro fator determinante, toque de bola. O quarteto do Vasco, Tietê, Jair, Coutinho e Nuno Moreira. Os dois, Felipe Coutinho e Nuno Moreira. Eu pedia plano B do Fernando Diniz. Apareceu hoje, Benito. Os homens jogando pela beirada, o Ryan e o David com velocidade e um quarteto com o Felipe Coutinho e Nuno Moreira aparecendo na área. Essa foi a mudança tática do Fernando Diniz, que amassou, arrebentou, triturou todo o esquema tático do Santos, que na verdade não tem, porque sem milho não tem pipoca, meu querido Benito. Você vê nas redes sociais gente dizendo que o torcedor do Vasco estava comemorando. Família, eu não tenho nada assim para acrescentar em relação a essa análise do Dé. Eu concordo, né? É mais um comentarista, ex-jogador, que toca no ponto ali em relação ao comando de ataque do Verratti, né? A qualidade no passe, as triangulações, as linhas de passe, né? Que David, que Nuno, Ryan, né? E Coutinho estavam fazendo, e o Verratti não tem essa condição. Então, por esse motivo que o Vasco busca muito as laterais para realmente fazer os cruzamentos para ele, que ele é o melhor do mundo nesse fundamento. E ele fala ali do plano B, tá? Do plano B. Por isso aqui, que eu debato muito com o vascaíno, que é 880. O Verratti não serve mais, não presta. Meu Deus. Não faça isso. O Verratti tem faro de gol. O Verratti tem 10 gols no Campeonato Brasileiro. Eu sei que ele irrita, ele perde a bola, ele erra na parede, mas ele tem faro de gol. Ele tem 10 gols. O Cruzeiro vai jogar hoje, né, contra o Mirassol. Ele tem 3 a menos que o Caio Jorge, que é um cara de recurso, jovem, habilidoso. 3 gols a menos. Então você não pode desperdiçar um jogador desse. Agora, você tem que, né, colocar ele nos momentos que, né, ele pode te favorecer. E o Diniz estava errando nesse sentido. Eu acho que o Verratti não tem culpa de nada. O Diniz errou muito com ele. O Diniz expôs o Verratti. Principalmente naqueles jogos que o Vasco teve um jogador expulso. Nada a ver permanecer com o Verratti, mas nada a ver. No jogo contra o Inter, da mesma forma, o Inter pressionando, o Inter te marretando, o Verratti cansado em campo, pesado, ele tira todo mundo, o Verratti vai lá, fica em campo. O que é que acontece? O Verratti vai jogar lá atrás, coisa que ele não sabe de forma nenhuma, pesadão, né? E dá uma assistência pro Carboneiro, né? Então o Diniz, ele vem queimando o Verratti sem perceber, ou se percebe, eu não sei o que acontece lá dentro. Mas ontem, família, o que é que aconteceu ali? Mostra que o Vasco tem sim uma outra forma de jogar,
Não precisa ter um reserva para o Verratti, que era um outro papo que muita gente falava nesse sentido. Não precisa. É um jogador que vai ter um perfil diferente. Não é um Everaldo, não é isso, não é aquilo. Ontem mesmo, eu não vi o jogo, mas eu tava vendo agora os gols. Eu não vi o jogo. Eu tava vendo os gols agora. Meu Deus do céu. Acho que você me entendeu. Quem tava jogando no Maracanã contra o Fortaleza? Cano, pô. Por quê? Você entende que é um jogo que você vai ter mais posse de bola, você tá em casa, então vou com o Cano. Quando é um jogo mais físico, um jogo fora de casa, me parece que o Renato faz o quê? Everaldo. Por que isso não pode acontecer com o Vasco? E aí a resposta, 6-0 contra o Santos, com esse jogador de mais velocidade, e várias jogadas aconteceram nesse sentido, família. E isso é o mais importante de tudo. O David, que entrou no lugar do Verratti, ele participou do primeiro gol, ele participa do gol do Tietê, ele participa do gol do Coutinho, ele faz um gol. Poxa, eu acho que tá aí, o campo gritou, né, a família vascaína. Agora vamos acompanhar aqui o Led e o Felipe Bastos. Demais, algo que era apenas 3 pontos na tabela. O torcedor do Vasco é muito mais do que golear o Santos em 3 pontos. É você descobrir que tá vivo, entendeu? Você descobrir que corre sangue, que a história continua, que você é capaz de surpreender, de fazer o torcedor olhar para a televisão, ou ir para o estádio, ou fazer planos de ir no próximo jogo, e que é isso, que o clube está vivo, que o clube ainda tem desejos, obsessões e missões na sua história. Então, foi muito mais do que ganhar de 6-0 de um rival. O Santos é um rival do Vasco, histórico, desde a época do Pelé, um rival muito leal, muito forte, muito importante para a história do Vasco também. Conversando hoje com o Fernando Praz, que foi goleiro do Vasco, campeão da Copa do Brasil em 2011, eu perguntei para ele, ô Praz, eu estou com uma dúvida aqui que eu vou no Seleção. Foi assim mesmo, Diabo. Você acha que dá para dizer que essa foi a maior atuação do Vasco desde 2011, quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil? Ele falou, cara, eu acho que é difícil a gente dizer que foi a maior atuação, mas dá para dizer que foi a vitória mais impactante do Vasco desde 2011. Foi a melhor atuação. Então, olha o tamanho dessa vitória, cara. O Vasco ganhou do Santos, que é um rival, de 6-0, no Morumbi, com 55 mil pessoas. Você tem que comemorar, gente. Desculpa, cara. Não é querer ser sommelier, mas você tem que entender o tamanho da vitória do Vasco. São 3 pontos, saiu do Z4. Não é nem isso, cara. O Vasco está comemorando mais um renascimento depois da vitória de ontem, entendeu? Não é só o campeonato, não é só sair do Z4. Até pode, domingo que vem, se for mal contra o Juventude e contra o Corinthians, voltar para o Z4. O que o torcedor recebeu ontem foi uma adrenalina em doses cavalares de esperança. O Vasco de verdade se entrega pelo clube e vai até o fim por essa... Família, não vou me estender muito não, tá? Mas assim, um outro ponto de tudo que o Led falou, e eu concordo, poxa, mandar um abraço aqui para um amigo, pra você ver como é que é as coisas, cara. E eu vejo, assim, a felicidade do vascaíno, papo reto, eu fico arrepiado, cara. Eu tô muito bobo, mano. Olha lá, a galera brinca. Eu é arrepiado de felicidade mesmo, de querer vivenciar, né, dias melhores. Meu amigo aqui, o Wesley, não sei de onde ele mora, mas ele tá com a camisa do Vasco, me parece, aqui no mercado, e todo feliz, pô, só quero paz. É isso, cara, é isso que o vascaíno quer. Claro que é pouco pro tamanho do clube, pro tamanho da torcida, né, você comemorar uma vitória. Não, essa vitória eu acho que vai ficar pra história, né, mas a gente quer comemorar mais do que 3 pontos, é isso que eu quero dizer. Mas é uma vitória que fica pra história. É a maior derrota do Santos jogando em casa, é a maior derrota de um dos melhores jogadores do mundo, da história do futebol, que é o Neymar, é o Vasco. O Vasco fez isso com o Santos, foi o Vasco que fez isso com o Neymar. Mas, família, eu acho que é a atuação também de um grande jogador, né? Não de um ídolo do Vasco, porque não fez muita coisa pelo clube ou não conquistou nada ainda, mas a atuação do Coutinho vai nesse sentido da esperança, né? O trabalho do Fernando Diniz, você viu muita coisa do Diniz ontem, né? E a sorte voltando, porque sim, o Vasco teve sorte. O Guilherme teve uma oportunidade, a bola do Barreal bateu na trave e logo depois quem faz gol? O Vasco. Foi isso que aconteceu com a gente, por exemplo, no jogo contra o Mirassol. O Vasco teve 2, 3 chances de fazer o terceiro gol. O que acontece? Não fez. Vai lá e toma o terceiro. Então isso aconteceu com a gente. Então fica clara a esperança, mas é o que eu falei. Agora é confirmar isso, né? Na quarta, no domingo contra o Corinthians, na quarta contra o Juventude. Paixão. A gente colocou na tela... Pode ir até o final. O final é legal. Então deixem o Vasco em paz. Isso. Pode ler com um pouco mais de... Então deixem o Vasco em paz. Sim. Larga de ser chato e permita que o vascaíno possa ser feliz e comemore uma vitória histórica. Tenha mais empatia e não enche o saco de alguém que só quer ser feliz um dia. Nunca vou entender. Não é... Cara, o Felipe tá emocionado aqui no estúdio, Felipe. Tô. Não foi a intenção, Felipe. Mas textos tocantes acabam emocionando as pessoas. O texto... Ai. O texto, a vitória. Eu vivi o Vasco. Eu vivo o Vasco. Meus filhos são Vasco. Ai, gente, desculpa. Essa vitória é perante ao Campeonato Brasileiro, perante a tudo que a gente está vendo do Campeonato Brasileiro, é apenas 3 pontos, sim, é apenas 3 pontos. Mas pro vascaíno, não.
Pro Vascaíno não é apenas 3 pontos. A gente sofre. Há muitos anos a gente sofre. E a gente venceu o Santos de Neymar, cara. É um Santos que ganhou os 2 últimos jogos. E a gente vem de jogos que a gente não consegue ganhar. A gente vem de anos que a gente não consegue vencer. É 6-0. Ah, é 6-0. Hoje eu acordei radiante. Falei pros meus filhos, podem ir pra escola com a camisa. Mas a escola deixa? Não. Não. A escola não deixa. Mas mesmo assim eu liberei eles. E hoje eu amanheci com esse texto do meu grande amigo Led. Não dei boa tarde pra ninguém, já iniciei chorando. Boa tarde a todos. Tá liberado. Mas eu me emocionei. Eu sou muito emotivo, mas essa vitória ela faz com que o torcedor vascaíno volte a acreditar. E é isso que a gente... Eu prometi, não vou falar, não vou chorar, mas não tem como. Não tem como não se emocionar com essa vitória, não se emocionar com o que a gente viu ontem dentro de campo. O Vasco vai brigar para ser campeão? Também acho que não vai ser campeão brasileiro. Mas é um alento para o torcedor que sofre há anos por má administração, por coisas que acontecem fora do clube, por coisas que acontecem dentro do clube, por coisas mais ainda que acontecem dentro de campo. O vascaíno, ele sofre há anos. E aí vem uma vitória para trazer a gente de volta. Eu acho que é isso, assim. O vascaíno voltou ontem a acreditar que pode brigar pelo título, não brasileiro, mas a gente tem a Copa do Brasil, e ele falando de 2011, não tem como eu não lembrar que eu fui campeão da Copa do Brasil em 2011. E eu vivi um ano, pelo menos o início dele, muito difícil, e o ano terminou feliz. A gente foi campeão da Copa do Brasil, e depois terminou o ano brigando pelo Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. E a gente, lá em 2011, a gente não tinha dimensão que depois o Vasco não teria mais essa alegria, o vascaíno não teria. Ainda consegue chegar nas quartas da Libertadores, cai por 1 centímetro pro Corinthians no Pacaembu. E aquele jogo, o Diego perde o gol, sai o escanteio, o Nilton cabeceia a bola na trave, e aí são coisas que aconteceram. E aí depois o vascaíno não teve mais alegria. A alegria é ser campeão carioca, a alegria é subir de divisão, a alegria do vascaíno é isso. Não é numa Série A você ganhar de 6-0, muito pelo contrário. Eu estava aqui quando o Vasco tomou de 6 do Flamengo, o seu maior rival. Eu estava aqui, ia fazer jogo. Fortaleza e Atlético Paranaense. Abriu a transmissão, eu entrei logo depois do jogo. E aí eu tenho que trabalhar, tenho que ser profissional, mas eu por dentro estava... Cara, acho que a gente chegou no fundo do poço. Aí chega nesse ano, a gente é eliminado pro Independente Del Valle, da maneira que foi eliminado. Falei, não chegamos ao fundo do poço, tem mais um pouquinho ainda. E aí a gente tem uma vitória como essa. Então o vascaíno ele volta a acreditar. Logicamente, quarta-feira já tem jogo, a gente precisa saber o que vai acontecer pro jogo, mas hoje é o que Tom Carmo disse no post dele. Nunca vão entender o amor que o vascaíno tem pelo Vasco. Até porque se não fosse a sua... Eu entendo Felipe Bastos perfeitamente. Como isso mexe com a gente, cara. Poxa, são assim, pequenos detalhes, né? Que, poxa, ontem a gente estava assistindo o jogo na casa da minha avó, que estava tendo uma festa da esposa do meu primo e também chá de fralda. E a gente acabou assistindo o jogo lá, né? Caraca, aí saem os gols, a vitória, aí a gente abraça e pula e xinga. Cara, Pô, Vasco, faz isso mais vezes. Ajuda a gente mais vezes, pelo amor de Deus. Ai, família, não vou me estender muito mais nesse assunto não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Rapidamente aqui, eu só queria destacar esse jogador, família, que é o Lucas Freitas, que também fez uma postagem em relação, né, à vitória. Eu sei assim que pode ser oportunismo, né, falar do Freitas agora, porque como o De Aranha muito bem disse, todo mundo jogou muito bem. E ele, inclusive. Mas eu acho, cara, que a gente pode dizer, é um jogador que eu já critiquei aqui recentemente, né, falando da bola aérea dele, que é um zagueiro mais Nutella, né. Eu acho que ele nunca vai mudar nesse sentido de chegar junto, de dar porrada. Não é o perfil dele. Ele é um zagueiro mais técnico, tá? Ele é um zagueiro mais técnico. E eu acho que a gente pode dizer que é um cara que tem muito a evoluir. Eu não sei ao certo agora o tempo de contrato dele, não sei se é 2, 3 anos, mas é um jogador que chegou no Vasco 0,800. Então eu acho que dá pra dizer sim que o custo-benefício do Lucas Freitas é muito positivo. Porque eu acho que é um jogador que tem margem pra evoluir. Com certeza, né, é um jogador que o Vasco vai colocar um dinheiro no bolso, porque ele tem margem pra evoluir. E aí com certeza algum clube europeu, recentemente aí, né, uns 4 meses atrás, 3 meses atrás, me parece que foi o Fenerbahçe, né, que sondou ele. E ontem ele fez uma grande partida, né? Leitura de jogo, antecipação, saída de bola, construção. Ele sabe muito bem fazer isso, né? A canhota dele ali funciona muito bem. Mas a gente até entende, né, o lado do Vasco, como por exemplo surgiu aí a informação que o Vasco está atrás de um outro zagueiro para jogar do lado esquerdo, e eu concordo, né? Mas eu acho que o custo-benefício do Freitas é sensacional. Posso citar aqui alguns exemplos. João Vitor, o Vasco pagou 30, 38, 40, 42 milhões. Rojas, que o Vasco pagou pelo empréstimo 3 milhões e alguma coisa. Entre outros por aí. Então um jogador que chega 0,800
entrega. Hoje ele é um titular. E tem perspectiva de melhora e de venda futura, cara, é uma boa contratação sim. A gente gosta sempre de citar aqui o Nuno, mas eu acho que a gente pode citar também o Freitas, família. PH, família, tá aí também. Cara, eu tô vendo isso na internet há algum tempo, mas eu sinceramente não destaquei aqui, porque eu falei, poxa, isso é verdade, cara, a gente não viu em lugar nenhum essa pré-lista aí, mas o Cauê Mota e o Bruno Murito confirmaram, tá aí, ó. Paulo Henrique está na pré-convocação de Carlos Ancelotti para a seleção brasileira. Recentemente também eu coloquei aqui uma discussão do Chiliquento Dias e do Chiliquento Rocha, nada de confusão não, família, é uma opinião de bola, né? E o Chiliquento Dias falando, que eu até concordo com essa dificuldade que o PH tem, do último passe, seja cruzamento, seja uma arrancada que ele dá e ele pode colocar o companheiro na cara do gol e ele chuta errado, ou quando ele tem que chutar ele toca errado, sabe? Isso acontece de fato com o PH. Mas mesmo assim, ele é um dos melhores laterais do Brasil, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. E ontem ele fez uma grande partida. Eu tava vendo aqui de novo, os gols do Vasco. Cara, é impressionante. O primeiro gol do Vasco, o PH toca pro Nuno e passa. Família, o PH tá dentro da área. O Piton faz o gol. Você entende a importância assim dos laterais do Vasco? Da partida que eles fizeram ontem, jogaram muita bola, mas muita bola, toda hora pisando na área, toda hora chegando no fundo. Então assim, o PH já há algum tempo, desde de 23 ele assume ali a titularidade do Vasco, ganhando o Puma, 24 soberano, e esse ano evoluiu muito mais, tá jogando muita bola. E é aquilo que eu falei, eu sei que tem alguns vascaínos que não gostam do PH, ele é ruim, ele é isso, ele é aquilo, mas gente, repito, é uma fala aqui que eu sei que eu tô falando ela e tô sendo repetitivo. O PH, se ele fosse bom de bola, se ele fosse qualificado no último passe, na tomada de decisão, é lateral para Real, é lateral para PSG, é lateral para Liverpool. É para jogar no alto nível da Europa, porque tem muita força física. Ele tem tudo que o futebol europeu pede, da questão física, de intensidade, de força, de arranque, de explosão. Com esse refino técnico, é isso. Família, tem um outro papo, vamos lá. Tô finalizando o vídeo. Olheiros do Mônaco no Morumbis. Informação aqui exclusiva do canal Na Torcida Vascaínos. A noite de ontem não foi marcada somente pela goleada histórica do Vasco, 6-0 sobre o Santos, com belíssima atuação do time vascaíno. Recebemos a informação de que o Mônaco enviou alguns olheiros para observar Ryan em ação contra o Santos. Tá aí. Família, como eu disse no início do vídeo, se de fato isso aconteceu, eles gostaram muito, gostaram muito. É outro jogador que a gente fala que tem muito perfil da Europa, seja no futebol francês, italiano, espanhol, inglês, então nem se fala. A gente espera que o Ryan possa ficar até o final da temporada, mesmo com a grande atuação do Felipe Coutinho ontem. Para mim, o melhor jogador do Vasco em campo. Depois eu acho que foi o David, mas eu ainda acho o Ryan o principal atleta do Vasco, na frente. O principal jogador do Vasco. E aí a gente fica aqui na torcida também, para que o Andrés Gomes possa chegar e ajudar a render, adaptar, justamente para você ter mais variações ali no comando de ataque. Porque eu entendo o Diniz a partir do momento que ele não quer tirar o Ryan daqui da direita. Você não tem outra opção ali, é o Ryan. Então você não pode pegar o Ryan e de repente fazer o 9, fazer a referência, fazer o falso 9. Não pode, porque ele faz chover aqui. Ele tá jogando muita bola aqui. Então se esse jogador funcionar pelo lado direito, você pode movimentar o Ryan. E eu acho que ele também tem qualidade para isso. Espero que o Ryan possa ficar até o fim da temporada. E aí, em 2026, família, vai ser difícil segurar o nosso cria. Para finalizar o nosso vídeo, na verdade, eu nem tô aqui tão preparado para falar dessa situação, família. Tá surgindo aqui várias outras informações. Eu acho que inicialmente foi do Pedrosa, mas tá aqui também que o Bruno Murito e o Cauê Mota confirmaram essa situação. Então eu vou colocando aqui na tela algumas informações e aí no próximo vídeo a gente vem detalhando mais essa situação. Vamos lá, tá aí na tela para vocês, informação do Pedrosa. Vasco negocia a contratação do meia atacante Matheus França, ex-Flamengo e atualmente no Crystal Palace. O Cruz Maltino negocia um empréstimo do jogador de 21 anos junto ao clube inglês. Vamos lá, deixa eu pegar aqui mais detalhes, tá aí, detalhes da negociação. O Crystal Palace quer emprestar o meia Matheus França, mas não quer perdê-lo em definitivo. O Vasco, então, negocia a contratação do jogador por empréstimo sem opção de compra. O jogador preenche as características que Diniz e o departamento de futebol do clube querem para o setor ofensivo. A gente sabe, família, que o Cruzeiro também está tentando a contratação desse jogador. E aí, já que o Crystal Palace não quer emprestar o jogador com opção de compra, eu não sei se envolve uma questão de dinheiro, porque de repente salário o Vasco até consegue pagar a mesma coisa que o Cruzeiro.
Então, como não tem que, né, colocar um papel por uma questão de transferência, eu acho que o Vasco, né, pode competir aí com o Cruzeiro nesse sentido. E aí, eu não sei se é uma questão de amizade, se o cara é vascaíno, mas a página aqui, ó, destacou Vasco até a morte, que um tempo atrás, me parece que foi em 2022, não é isso? O Matheus França curtiu uma publicação do Marlon Gomes, e isso até gerou um problema para ele internamente lá no Flamengo. Então, na disputa aí, o Cruzeiro e o Vasco, né, tentando o empréstimo do jogador. O Crystal Palace me parece que aceita, né, para o jogador jogar, para o jogador adquirir mais experiência, seja no futebol brasileiro, e o Vasco está tentando essa contratação. Da parte técnica, família, eu sinceramente, eu não acompanhei muito o Matheus França, mas entendo que o Botafogo recentemente, né, tentou a contratação desse jogador. Não, perdão, né, o Crystal Palace, né, foi o grupo do John Texton, não é isso? O John Texton fazia parte lá da Eagle Football, né, que contratou o Matheus França. Eu não sei se o Botafogo tentou o retorno dele, não lembro. É uma parada nesse sentido aí, família. Mas eu lembro, assim, que os parceiros, tudo mais, muita gente, né, falava bem desse jogador aqui no Flamengo. Posicionamento dele, me parece que ele pode exercer várias funções, né, no comando de ataque, ponta direita, ponta esquerda, pode jogar como meia. Não vem atuando tanto assim, né, me parece aqui, ó, pelos números, tem 14 jogos na Premier League, tem 5 pela Copa da Inglaterra. Então é isso, eu acho que é um movimento do Crystal Palace de tentar dar mais experiência para esse jogador. E aí, família, no próximo vídeo eu vou, né, buscar aqui mais lances e tudo mais pra gente entender. Eu acho, né, assim, relembrando aqui o que a galera falava dele, amigos, tal, a mídia, é que é bom jogador. É bom jogador, tem qualidade, tem recurso, tem aquela força física que a gente, né, precisa. De repente é uma contratação aí interessante do Vasco, um movimento, né, de estar atento ao mercado com essa possibilidade. Vamos aguardar.